Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao See Next Year. Não sei de onde você veio, Instagram, TikTok, ou esse vídeo apareceu do nada pra você. Então, me apresentando rapidinho aqui, tem um vídeo aqui no canal onde eu me apresentei, contei um pouquinho da minha história, então vale a pena passar ali. Então, eu me chamo Sullivan, fui comissário de voo, instrutor, coordenador de curso, auxiliei as principais companhias aéreas do país, né, na área de recrutamento e seleção. Hoje eu sou psicanalista, master coach, trabalho aí a parte de desenvolvimento pessoal e de carreiras, tá? Não vou deixar de pedir, porque todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Então, inscreva-se, ativa o sininho, curte, compartilhe e principalmente comente, tá? Porque eu leio todos os comentários, né, para todo efeito, e eu acho importante porque ali saem muitas ideias e muitas conversas. Vamos lá, então. O vídeo de hoje, né, o que eu quero trazer para vocês aqui é a questão do currículo, tá? Sullivan do céu. Já me apliquei milhares de vezes, vivo mandando meu currículo, vivo atualizando ele na plataforma e nada funciona. Calma, respira, né? E vamos lá, meus queridos, aliás, né? Aspirantes dos ares. Então vamos lá, gente. Vamos trazer um pouquinho do passado, tá? Porque eu sei que isso acontece ainda. Então, em primeiro lugar, os currículos antigamente e hoje, a gente tem que trazer as diferenças aqui. Qual que é o currículo utilizado hoje ainda? Aquele currículo padrão de comissário que tem aquela foto, colunas, aquele padrão de uma página só. Eu ainda, né, para todo efeito, eu sei que ainda vocês utilizam esse padrão, tá? Porém, aqui vai entrar um outro fato importante, ó. Tô com a minha colinha aqui para não perder o roteiro. Hoje, pessoal, as companhias aéreas, elas utilizam plataformas de recrutamento, perdão. Então, por exemplo, a gente olha para a Gol, ela utiliza a GUP, assim como a Azul, que também utiliza a plataforma GUP. A Latam utiliza uma plataforma chamada Workday, né, que é uma plataforma SAP, né? Não vamos entrar no mérito técnico da questão. O que essas plataformas têm em comum? Elas são conhecidas como plataformas ATS, ou seja, ATS. Ô, Sullivan, o que significa essa sigla? Applicant Tracking System, tá? Fechou? Então isso aqui já é um divisor de águas para a gente falar de currículo, perfeito? Então já conceituamos aqui. Ponto importante. Como essas plataformas funcionam, tá, gente? São várias plataformas ATS, tá? ATS, tanto faz. Então, tô falando aqui, né, para vocês entenderem das principais aqui no Brasil, GUP e Workday, que são as que as companhias aéreas utilizam, mas tem N outras, tá? Solids e assim por diante. Então, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, aquele currículo anterior, com foto, as colunas, uma única página, por que eles funcionavam tão bem, né? E foi preconizado aquele modelo, porque eles eram muito entregues através de e-mail, de correspondência, de entregar para alguém levar na companhia aérea, e N outras maneiras que não abrangiam essas plataformas ATS, correto? Então foi um currículo necessário para aquela época, funcionava muito bem, e era um currículo bonito, né, se a gente parar para analisar. Meu primeiro currículo foi assim, a fotinha lá no canto direito, né? Ensinei muito, inclusive, os meus alunos a como elaborar esse currículo aí. Porém, o que acontece, gente? Esse currículo aí, antigo, ele caía na mão de alguém. Então, alguém de fato ia ler. Né? Não era incomum dentro dos processos seletivos, que eu auxiliei bastante em processo seletivo, nós estarmos com o currículo impresso ali na mão. Né? Olhando a fotinha, olhando a pessoa, lendo o que está escrito ali e confrontando aquelas informações, tá? Então funcionava muito bem, mas hoje, com essas plataformas, o que acontece? Primeiro ponto, tá? Seguindo minha cola aqui, ó. Quanto mais informações gráficas você colocar nesse seu currículo, menos ele vai ser ranqueado para que você seja chamado. Sullivan do céu, meu mundo caiu, né? Isso. Então vamos lá. O que acontece? Vocês têm que entender o seguinte, que a partir do momento que vocês vão lá, se candidatam,
não é uma pessoa que vai receber a sua candidatura, tá, gente? Essas plataformas, elas servem justamente para pegar os dados necessários, utilizando inteligência artificial, jogar aquilo para uma planilha, né? É um dashboard, mas vamos falar de planilha aqui para não ser muito técnico. Ali, a pessoa, né, o ser humano que está ali no processo seletivo, ele vai só ler aquelas informações de ranqueamento. Então, ou seja, a Joana, ela tem X% de aderência ao que nós estamos pedindo. Lembra, vou falar esse nós estamos pedindo ainda, tá? Então, ela aparece para essa pessoa. Provavelmente, por que o currículo da Joana apareceu, a candidatura dela apareceu lá? Porque a Joana tem um currículo que se comunicou melhor com a plataforma ATS e, né, consequentemente, com a leitura que é feita pela inteligência artificial. Olha que interessante. Então, Sullivan quer dizer que se eu tiver o currículo mais bonito da face da Terra, pode ser que eu não seja chamado? Sim. Se ele tiver foto, se ele tiver muitos elementos gráficos, dividido em 2 colunas, barrinhas, pontinhos, quadradinhos, tudo isso vai atrapalhar a plataforma a realizar essa leitura e ranquear, né, a sua candidatura lá para que ela seja vista, tá? Sullivan, esse ranqueamento, como funciona, pelo amor de Deus? Agora eu fiquei curioso. Imagina assim, tá, gente? Eu vou trazer... porque cada plataforma tem a sua maneira, né, de fazer o ranqueamento. Tudo começa onde? Quando a companhia aérea decide montar, né, dentro dessa plataforma, então a Azul dentro da GUP, a Gol dentro da GUP e a Latam dentro da Workday. Então eles vão lá, eles vão estabelecer parâmetros para que aquele sistema puxe as candidaturas de acordo com o que eles querem. E sim, gente, eles podem colocar o que eles quiserem ali. Eles podem colocar, inclusive, idade, tá? Então, a aviação, ela não contrata gente mais velha? Não, gente, calma, não é isso. Mas ela pode, dentro daquele ciclo de contratação, querer pessoas que sejam mais novas, ou pessoas que sejam mais maduras, ou pessoas mistas, né? Idades mistas. É da companhia aérea, tá? Nem tem o que a gente discutir isso aí. Então, é mito que a companhia contrata pessoa só mais nova, é mito, lógico, mas não é mito se um dia ali naquele ciclo de processo seletivo ela quiser contratar pessoas mais novas ou ela quiser contratar pessoas mais velhas. A gente tem que se importar com isso? Não, vocês nunca vão saber o que a companhia aérea quer, porque isso é um dado sigiloso que ela colocou na plataforma para filtrar as candidaturas que ela quer. Então tudo que vai naquela plataforma é um desenho do perfil que ela quer, tá? E já fica aqui um puxãozinho de orelha para vocês. Vocês ficam assim... desesperados para saber qual o perfil da companhia aérea. Gente, vamos separar 2 coisas para eu voltar aqui no assunto, tá? Perfil da companhia aérea é claro, é nítido, e se você estudar e se aprofundar, você sabe exatamente qual é o perfil da companhia aérea, do comissário de voo para aquela companhia aérea, tá? Segundo ponto, qual é o perfil que eles estão desejando para aquele ciclo de contratações? Provavelmente vocês nunca vão saber. E se souberem, vai ser por quê? Porque depois que começaram, né, as chamadas dos comissários, vocês começam a traçar parâmetros ali, padrões, eles reconhecem padrões. Poxa, eu tô vendo que tem pessoas que vieram de outras companhias aéreas, então talvez o perfil para aquele ciclo de contratação era preferência em pessoas que já voaram. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês não têm que se preocupar, porque vocês nunca vão saber. O importante é sempre estar preparado, tá? Ponto. Voltando aqui no currículo. Então, o que acontece? Aí a companhia aérea estabeleceu todos aqueles parâmetros que eles querem. Aquilo se comunica diretamente com o seu currículo. Se o seu currículo estiver cheio desse monte de coisa que eu falei, foto, né, elementos gráficos e tal, a inteligência artificial dentro dessas plataformas vai ter uma dificuldade para ler e obrigatoriamente ela não consegue te ranquear. E esse é um ponto importante. Como que ela vai te ranquear? Imagine ali, ó, 3 quadradinhos ali. Verdes, os mais aderentes, amarelinhos, os que estão no meio do caminho, e vermelho, os que não dão certo, tá? Gente, curto e grosso, tá? É bem assim mesmo. O dashboard lá, ele tem essas porcentagens. Cada candidatura consegue ser lida com detalhe para ver onde que alinhou, onde que não alinhou. Mas vamos pensar, né? Analisa aqui comigo. Eu entendo muito dessa questão de olhar para as plataformas, criar uma vaga. Eu sei muito bem como isso funciona.
A última informação que eu obtive de processo seletivo, e pasmem, obtive de dentro, tá? Não é índice estatístico de governo, não, gente, isso não foi publicado, isso é conversa, isso é informação. Vocês fazem ideia de quantas... Eu vou unir as 3 companhias aéreas, tá? De quantos candidatos por vaga cada companhia... Não, no total, vamos pensar no total, vai. Cada companhia aérea tem de candidatura? Então, a média, pessoal, a última e a mais absurda que eu vi, até porque ficou um pouco, né, um tempinho sem contratar, então faz todo sentido. Mas foram mais de 2.500 candidatos por vaga. Vocês fazem ideia do que é isso? Sullivan, como assim? Lógico, a gente não sabia o número total de vagas que as companhias estavam contratando para aquele ciclo. Eles não divulgam, lembra disso? Nem tem por que divulgar também, porque são ciclos de contratação, né? Para uma turma contrata 100, para outra 20, para outra 30, e aí dentro daquele ano ou daquele semestre, eles têm um total. Mas dentro dessa primeira conta, né, as conversas ali acontecendo, a média estava sendo essa. E quando eu ouvi, eu quase caí da cadeira. Falei, o quê? 2.500? Sim. Total, tá, gente? Total. Ah, imagina que uma pessoa se inscreve... 2.500 pessoas se inscreveu para uma vaga na Latam. Não, gente. Total, média, métrica, e não é índice que foi divulgado. Não, gente. Isso é conversa, tá? Pode ser para menos, pode ser para mais, mas o que eu quero trazer? Que é um número gigante de candidatos. Então, o ser humano que vai estar olhando para a candidatura e movendo você para a próxima etapa, ele não tem tempo de ler tudo isso. Então ele vai exatamente no como foi ranqueado. Onde ele vai primeiro? Em todo mundo que está naquele quadradinho verde. Todo mundo que conseguiu estar o máximo, atender ao máximo de requisitos para poder seguir para a próxima etapa, tá? Opa, não atingimos o número que a gente quer. Aí eles vão para o amarelinho. E vão para o próximo ciclo. Chegou lá no último ciclo, talvez eles revisitem as pessoas que estão naquele quadradinho vermelho, tá? Então o primeiro passo, e o passo mais preocupante para você se tornar visível, é entender que o currículo antigo, tá, não funciona mais para essas plataformas. É muito importante que vocês entendam isso. Né? Sullivan, como que é esse currículo então? Porque eu já vou correr atualizar. Gente, vocês vão cair de costas, tá? Vocês vão se surpreender. Se você, provavelmente quem entenda um pouco de recrutamento e seleção, recursos humanos, ou já conversou com alguém, vai validar o que eu tô falando aqui. Gente, é um currículo com apenas escritas, sem colunas, porém tudo separado, dividido, bonitinho, com as informações corretas, palavras-chave alinhadas, tudo ali, ó. Sullivan tem que ser uma página só? Não, gente. Se você quiser fazer uma página e meia ou até 2, eu não aconselho passar de 2, tá? Porque aí fica muito prolixo, começa a repetir muita coisa, né? Mas não tem problema passar de uma página. Provavelmente esse seu currículo não vai ser lido. Ele tem que ser lido pela IA e aí sim, talvez lá na etapa presencial, talvez eles peguem o seu currículo. Outra pergunta, que eu até escrevi aqui, que eu sei que vamos fazer. Sullivan, como que faz com as fotos? Como que faz para eles entenderem quem sou eu? Não se esqueçam, gente, que essas plataformas, elas abrangem recursos onde você consegue anexar a sua foto, etapas do processo que envolva você fazer um vídeo se apresentando. Então é ali que eles vão te conhecer, não é no currículo, tá? Ninguém vai receber o seu currículo, ler e te chamar para a próxima etapa. É a plataforma ATS, GUP ou Workday, no caso da Latam, que vai selecionar o seu currículo ou não, tá? Então, o primeiro ponto, né, respondendo aí o tema principal ali que eu comecei o vídeo é: por que que eu nunca sou chamado? Provavelmente, tá? Lógico, gente, são muitas coisas que podem levar você a não ser chamado. Mas a grande estatística é: o seu currículo não está conversando com a inteligência artificial e ela não está conseguindo extrair o melhor dele para que você apareça naquele quadradinho verde do dashboard, da planilha, né? Vamos trazer assim, para que você siga para a próxima etapa. E, gente, acreditem, muita gente ainda utiliza os currículos antigos, tá? Sullivan, mas ó, vem cá. Eu conheço gente que entrou na aviação com aquele currículo. Calma, gente. É possível? Eu não tô falando que se você mandar aquele currículo lá, você não vai entrar, você não vai ser chamado. Não é isso. Eu estou falando de chance. Você quer aumentar a sua chance, você tem que ser estratégico. E ser estratégico é fazer com que o currículo converse muito bem com aquela plataforma, com a IA. Ok?
Então o que acontece? A maioria, a grande maioria, eu não vou falar todo mundo porque, como diz minha mãe, né, todo mundo é muita gente. Então a grande maioria, eles acabam se candidatando com o mesmo tipo de currículo. Então a IA, ela vai fazer o maior sacrifício da Terra, vai ler o que ela conseguir ler e mesmo assim ela vai ranquear. Agora você imagina, quem fez um currículo já alinhado, né, para esse tipo de plataforma, para a inteligência artificial ranquear correto, essa pessoa está à frente de quem está usando o currículo antigo. Então esse é o ponto-chave aqui para vocês. Não se apeguem em quem está fazendo algo, né, que já não está tão atualizado para as demandas de hoje. Se apegue no fazer diferente para que você consiga se destacar, tá? Acho que esse é o principal ponto aqui. E eu também, né, como estive em sala de aula, já vou puxar a orelha de vocês. Eu sei que vocês têm mania de, mas porque me disseram, porque eu tô vendo, porque todo mundo faz isso. Gente, já fica aqui uma mudança de mindset para vocês, tá? Comissário não pensa igual a todo mundo. Comissário é um ser, ligeiro. Então começa aqui já, tá? Desenvolvimento pessoal para aviação, né? É outro assunto, mas... Então é isso que vocês têm que entender. Então, sempre que vocês pensarem em fazer um currículo, ele tem que ser o mais simples possível, ok? Sem colunas, sem elementos gráficos, sem foto. Sullivan, mas eu quero pôr a foto. Coloque a foto, tá? Mas saiba que ela pode diminuir a sua estatística dentro do ranqueamento, tá, ok? Mas se você colocar foto, não coloca elemento gráfico nenhum. E a estruturação correta para que a IA leia da maneira correta, seja... o objetivo profissional, sejam palavras-chave, sejam as suas experiências, o descritivo das suas experiências. Sullivan, para quem não trabalhou, acredite, tem como você colocar ali dentro de uma introdução, né, ou seja, do resumo ali, características suas. Então, tudo tem jeito para conversar com a IA e você ser ranqueado. Perfeito, pessoal? Então essa é a informação mais importante que eu tenho que dar para vocês. Desapeguem daquele modelo de currículo antigo e se atualizem dentro das plataformas, né, que elas vão conversar, o seu currículo vai conversar melhor com elas, tá? Outro mito aqui, tá? Já vou trazer para vocês. Sullivan, eu fico atualizando toda vez que eu me candidato, eu fico atualizando para o meu currículo subir na fila. Meus queridos, depois... que a sua candidatura é visualizada, ela já foi para uma outra fila. Seja uma fila do quadradinho vermelho, seja uma fila do quadradinho verde, ou seja a fila do seu quadradinho amarelo, verde, vermelho, aí, conforme eu falei, tá? Então não adianta você ficar atualizando o seu perfil para aquela candidatura achando que ele vai subir um degrau. Não, a partir do momento que entra, ele fica estável ali dentro. Porque você imagina, se todo mundo tem essa ideia, como que ia ficar o painel da pessoa que está recrutando ali? Toda hora apitando uma nova notificação de uma nova candidatura, de uma candidatura atualizada? Não. Você pode atualizar sim, mas aquilo não vai soar nenhum alarme ou não vai subir nenhum degrau da fila da sua candidatura, tá? Muito pelo contrário. Se você ficar insistindo muito, né, nessas questões aí de atualizar o tempo todo e ela já tiver sido ranqueada e as informações ficam divergindo, né, dentro das etapas do processo, que aí é muito mais técnico para eu te explicar, ela pode cair. E quando ela cai, ela para de aparecer ali no sistema. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então são vários detalhes aí. Se você tem dúvida do como elaborar o seu currículo, de entender com mais profundidade, né, a questão das plataformas ATS, a estrutura do currículo, como funciona, eu vou disponibilizar um link aqui embaixo aqui do vídeo, que tem um e-book lá que eu preparei para todo mundo, e ali você consegue entender o como formatar o seu currículo para que ele tenha mais aderência ali quando você fizer a sua candidatura e sair desse limbo aí de, poxa, nunca me chamam, tá? Realmente, para você ser chamado, a IA tem que conversar muito bem com o seu currículo. Perfeito, pessoal? Então, tá aqui embaixo no link, lá, clica lá, né, para você conseguir entender como que funciona a elaboração do seu currículo aí, para que ele esteja mais alinhado. E esqueçam esse currículo antigo, por favor, tá? Então, ok, ficamos por aqui hoje. Acho que eu já trouxe um viés diferente, né, para vocês, de tudo que é falado. E não vou deixar de pedir novamente, se você olhou aqui para esse vídeo e falou, opa,
me falaram algo diferente. Esse é o nosso intuito, falar algo diferente, falar algo atualizado e principalmente, tá, gente, olhar para o lado pessoal que vai se encaixar com o profissional, né? Fica aqui não é um desabafo, uma crítica, mas busquem informações, não informações prontas, tá, gente? Elas não vão funcionar. O que pode ser perguntado na companhia aérea numa seleção, tá? Saindo um pouco do assunto do currículo. Você pode até estudar várias questões, mas se você não estiver preparado, não se conhecer, pode sair uma questão que você não estudou e isso não vai dar bom. Então, acho que o mais importante é deixar essa informação aqui para vocês de se desenvolvam como pessoas, se desenvolvam como profissionais, não fiquem somente atrás dos sonhos, tá? Mas isso aí é assunto que a gente vai conversar em outros momentos, que outros vídeos virão, tá bom? Então se inscreve, ativa o sininho, curte. Por favor, comente. Ali é interessante, comente, tá? Ali a gente vai ter muita informação para discutir posteriormente em outros vídeos, então vamos interagir ali, tá? Não tá lá no TikTok, não tá no Instagram, vai pra lá também, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer, né? Eu adoro essas chamadas de vídeo. E a gente se vê no próximo assunto e no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, meus aspirantes dos ares. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.